Já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, sobre o trabalho dos parlamentares, o que acontece aqui na Câmara de Campinas, e a gente começa falando sobre um projeto de lei de autoria do vereador Carlinhos Camelon. O parlamentar propõe um projeto que trata de laudo médico pericial que atesta o transtorno do espectro do autismo em Campinas. A ideia é que não haja prazo. Confira. O projeto de lei de autoria do vereador Carlinhos Camelon determina que o laudo médico ou médico pericial que ateste o transtorno do espectro do autismo e que atualmente garante os benefícios previstos pela legislação municipal às pessoas com deficiência tenha validade por tempo indeterminado. O texto assegura que esse prazo valha tanto para a rede de serviços públicos quanto para a rede privada, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. Se o projeto for aprovado, esses laudos poderão ser emitidos por um profissional da rede pública ou privada de saúde, desde que observados alguns requisitos já previstos por lei para emissão. Entre eles, indicação do nome completo da pessoa com deficiência, indicação do número do Código Internacional de Doenças, o CID, e indicação do médico responsável pelo laudo, junto com o devido registro no Conselho Regional de Medicina. Hoje nós temos várias questões. Tem pessoas que ela é deficiente visual, deficiente qualquer algo, hoje ela precisa apresentar um laudo de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, mas aí é uma doença, ela é visível. Agora o autista, do aspecto autista, é difícil a pessoa visualizar se realmente, porque tem graus, realmente ela é. E aí as mães, hoje, ela tem uma dificuldade, ela precisa passar pelo médico, ela precisa apresentar esse laudo atualizado. Aí você pega aquele cartão que tem da prefeitura, que chama Bem Acessível. Para ela ter esse cartão, ela precisa apresentar esse laudo. Então, de 3 em 3 meses, ela tem que ir lá e passar. Às vezes tem que pagar uma consulta para antecipar, ou às vezes a consulta, você sabe que a consulta ela demora. Daqui 3 meses, já passou o prazo, então ela tem que remarcar. Então, por isso nós estamos falando do aspecto autista, que não precise fazer esse laudo. O projeto de lei foi protocolado e agora segue em tramitação na Câmara. Aí vai passar pelas comissões aí pertinentes que tem, vai vir para essa casa. Eu acho que aqui todos os vereadores sabem a grande dificuldade e sabem também o benefício que vai trazer para essas mães que têm esses filhos com autismo. E a gente segue falando aqui sobre o trabalho dos parlamentares, agora com um questionamento do vereador Cecílio Santos. Ele questiona a situação, a manutenção em 2 locais de cultura que ficam lá no distrito do Ouro Verde. Quem traz as informações é Michel Morim. De autoria do vereador Cecílio Santos, os requerimentos 1.275 e 1.276 solicitam informações à Prefeitura sobre a reforma da Casa de Cultura Andorinhas e do Centro de Convivência e Cooperação Tear das Artes. O parlamentar explicou os documentos. São espaços culturais que nos dão possibilidade de juntar a população para atividades descentralizadas de cultura, seja aulas de capoeira, seja artesanato, né? E são espaços que estão muito degradados, já foi encaminhado o recurso para a manutenção, no entanto, a obra não se concluiu. Tanto o Centro de Convivência e Cooperação Tear das Artes e a Casa de Cultura Andorinhas ficam aqui no distrito do Ouro Verde. As 2 unidades promovem para a população daqui cultura, educação, saúde e lazer. São equipamentos que são muito utilizados pela comunidade, né, pela população de modo geral, nem só a Secretaria de Cultura, mas também a Secretaria da Assistência, da Saúde, outras secretarias que de modo interdisciplinar desenvolvem atividades nesses espaços. Um deles está localizado ali no Bosque Fernando Tille, que é um local, no Bosque da Areia Branca, ali no Ouro Verde, que é onde as pessoas caminham, se encontram no fim de semana, e não tendo essa reforma concluída, isso fica extremamente prejudicado. O vereador aguarda a resposta da Prefeitura.
É fundamental que a gente esteja atento, porque são locais onde a população pode se encontrar, podem conviver, podem socializar os seus trabalhos, suas produções culturais, e essas demandas chegam muito para nós, vereadores, pela população. Portanto, esses equipamentos públicos que estão à disposição da população são muito utilizados e a população tem acompanhado e tem me cobrado essa resposta do Executivo. Então, nós estamos atentos e queremos receber essas informações, repassar à população, e mais do que se receber as informações, é que de fato o Executivo conclua essas reformas que são muito importantes para toda a comunidade ali do Ouro Verde. E a gente continua falando sobre requerimento, porque quem também protocolou com questionamentos foi o vereador Marcelo Silva. Ele questiona uma construção que está sendo feita bem em frente à entrada do Parque Ecológico em Campinas. O requerimento 1315 do vereador Marcelo Silva pede informações sobre a construção que está sendo feita em frente ao Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, localizado na região leste de Campinas. Já com as obras adiantadas, o barracão que aparece nesta foto seria um imóvel comercial. Seria como se fosse um mall. Então, um mall numa área pública totalmente contra a legislação municipal ou contra qualquer tipo de legislação federal. Né? Ela não é permitida a construção por particular em área pública. Então nós estamos questionando isso, sabendo se aquela área é pública ou é privada. O parlamentar lembra que o documento surgiu após indagações de pessoas da região sobre a construção. E chegaram alguns questionamentos que aquela área lá é uma área pública. Então, não se pode edificar em área pública, ainda mais algo comercial. Então nós fizemos um requerimento para a secretaria competente, perguntando se aquela área é pública ou privada. Se for privada, ok. Respeitando o plano diretor, respeitando a lei de zoneamento, você vai descobrir o que pode construir, se é permitido, o tipo de construção. Agora, se for área pública, realmente a construção é totalmente indevida e tem que ser demolida. Hora de nós falarmos sobre o trabalho das comissões, porque na última sexta-feira a Comissão de Educação e Esporte se reuniu. Ela realizou uma reunião extraordinária para analisar 23 projetos que tramitam na Câmara. Comandada pelo vereador Gustavo Peta, foi realizada a segunda reunião extraordinária da Comissão Permanente de Educação e Esporte. Na pauta do dia, 23 pontos foram debatidos e votados, entre aprovação de denominação de ruas, datas comemorativas e reconhecimento de atividades. Foram vários projetos, por conta até da existência já de relatórios realizados pelos vereadores em projetos como esses que nós aprovamos, nós convocamos uma reunião extraordinária exatamente para análise dos projetos. Então, de 23 projetos, nós tivemos aí 19 projetos aprovados, um projeto reprovado pela comissão e 3 projetos que foram pedidos vistas para uma análise mais detalhada junto ao autor do projeto sobre a necessidade ou até a aprovação do projeto por parte da Comissão de Educação e Esporte da Câmara. Também estiveram presentes na reunião da comissão os vereadores Paulo Búfalo e Guida Calisto. Lembrando, Mirna Abreu, que essa é uma comissão permanente aqui do Legislativo e nós temos também uma comissão especial de estudos que também se reuniu. É a Comissão Especial de Estudos que analisa o plano diretor justamente para propor algumas adequações ao novo plano que se reuniu na última sexta-feira pela primeira vez. A Comissão Especial de Estudos que analisa e discute o Plano Diretor 2022 em Campinas foi criada por meio de requerimento de autoria do vereador Permínio Monteiro, que preside os trabalhos. A mesa da reunião teve a participação do relator da comissão, o vereador Luiz Rossini, e de Jorge Schneider como membro. E o objetivo é claro, eu acho que após a aprovação da lei do plano diretor estratégico do município e das leis complementares, né, que estabelece o zoneamento, a lei de uso e ocupação do solo,
a gente começa na prática a sentir como que está o desenvolvimento, como isso está impactando o desenvolvimento da cidade nas várias áreas, né? Nos vários segmentos de atividade. E os vereadores, em geral, têm recebido, muitas vezes, solicitações ou apontamentos de dificuldades que o setor produtivo, imobiliário, empresarial, em geral, tem tido para se ajustar a alguns aspectos da lei. E nós não podemos, de maneira alguma, fazer que não ouvimos aquilo que é importante para o município de Campinas. Assim como também não podemos fazer de nosso próprio punho qualquer tipo de modificação sem ouvir as pessoas especializadas na área e também passando a sugestão para que o executivo, através do seu corpo de técnicos, possam ouvir aquilo que a população, através desses cidadãos que aqui estão, representando as entidades, tragam como sugestão para que nós possamos aprimorar cada vez mais e olhar o crescimento de Campinas. Estiveram presentes na reunião ainda, como convidados para discutir a pauta, Elton Cury, que é presidente da Comissão Permanente de Legislação Edilícia, e João Verde, vice-presidente da Associação Regional de Escritórios de Arquitetura de Campinas. Vários assuntos são pertinentes a essa comissão, da qual a sociedade já tem discutido, e eu acho muito importante isso, porque o plano, por mais bem feito que seja, uma cidade da dimensão de Campinas, ele nunca vai conseguir ser preciso. Quando a gente passa a pintar um mapa, nós temos muito ponto não resolvido, e isso vai aparecendo no operacional. O pessoal reclama que às vezes os planos viram uma colcha de retalho, mas é quase impossível, na dimensão de São Paulo, Campinas, cidades desse porte, você não ir ajustando o plano à medida que os problemas vão surgindo. E, naturalmente, o problema mais sério que nós temos é a velocidade da revisão dos problemas. Porque eles vão existir, eles vão surgir. Mas o processo de revisão disso é muito moroso. É muito importante a questão de todas essas comissões que estão sendo feitas pela Câmara e os vereadores estarem correndo junto, que a cidade necessita disso. Isso é responsabilidade de vocês. E, principalmente, cobrar da prefeitura, né? Cobrar do poder público, executivo, que as coisas aconteçam. Mirna Abreu, hoje é segunda-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a 19ª. E hoje a gente tem 6 projetos na pauta. E o destaque fica por conta do projeto em segunda discussão, de autoria do vereador Paulo Haddad, que proíbe que a administração pública municipal compre e use copos descartáveis produzidos a partir de derivados de petróleo para o consumo de bebidas. A ideia é que o poder público dê o exemplo para inibir o uso desse material descartável justamente para a promoção da proteção ao meio ambiente. Se a proposta for sancionada pelo prefeito, a gente lembra que será o primeiro município paulista que terá uma legislação a esse respeito. Nós também temos o projeto de resolução de autoria do vereador Fernando Mendes e outros parlamentares que muda o sistema de homenagens da Câmara. Hoje, a Câmara proíbe, de acordo com o regimento interno, que sejam entregues honrarias a pessoas que tenham cargos eletivos em órgãos federal, estadual ou municipal. A propositura vai justamente dizer que o que importa é o que ela fez para ser jus a essa homenagem, mesmo que naquele momento em que a proposta for votada, ela esteja em algum cargo eletivo no país. Também temos projetos de decreto legislativos que tratam de honrarias, da entrega de honrarias. A gente lembra que esses projetos de honraria, eles passam pela comissão de honraria, depois eles precisam ser aprovados em plenário para que as pessoas possam, então, receber essas homenagens futuramente em solenidades que são agendadas pela Câmara Municipal de Campinas. Hoje, a 19ª reunião ordinária, assim como todos os eventos da Câmara, acontecem lá no Teatro Bento Quirino, pois o
plenário da Câmara Municipal está em reforma. O teatro fica na Rua Lusitana, com entrada no número 1555, no centro da cidade. E se você não pode ir pessoalmente, você assiste aqui pela TV Câmara Campinas. A partir das 6 horas, então, tem a 19ª reunião ordinária. Agora, um pouquinho mais cedo, Mirna Abreu, nós temos reunião de comissão e também hoje a primeira parte. Isso, às 3 horas da tarde, acontece a segunda reunião da Comissão Especial de Estudos com a finalidade de analisar e discutir a operação do sistema de transporte público da cidade de Campinas. A presidência é do vereador Cecílio Santos e nós teremos também a transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. Às 5 horas da tarde, a primeira parte da 19ª reunião ordinária, nós teremos, por iniciativa do vereador Marcelo Silva, a abertura da Semana Maçônica da região metropolitana de Campinas. Todos os eventos, como eu já disse, entrada presencial lá no Teatro Bento Quirino ou aqui conferindo nas nossas redes sociais, nos nossos canais, toda a transmissão. TV Câmara Campinas transmitindo ao vivo. Mirna Abreu, muito obrigado. Primeiro pelas notícias da Metrópole de Campinas, agora com as notícias do Legislativo. Volta amanhã contando tudo pra gente? Isso, amanhã a gente fala de como foram essas reuniões, a primeira parte e também um resumo das discussões na 19ª reunião ordinária. Até amanhã.